Olá, que Deus abençoe a todos. Está no ar o seu programa Nosso Tempo. Esse programa que tem como objetivo de levar até você uma palavra de fé, de vida. Não importa qual seja o seu problema. Eu tenho certeza que diante desse problema que você está enfrentando, há um Deus que não aceita o seu sofrimento. Mas não adianta esse Deus que é tão grande ver você sofrendo se você não tomar uma posição. Qual é a posição que você tem que tomar? Crer no poder dele. Como você vai assistir daqui a pouco testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Mas agora nós vamos colocar uma matéria que fala da terapia do amor. E já retornamos falando mais desta terapia. Fiquei frente a frente com a solidão e foi muito angustiante, foi muito dolorido. Houve momentos em que eu pensei em desistir. Silêncio não é bom, né? Porque quando você se fecha, você se cala, você vai afundando. No último programa da Escola do Amor. Raquel e Edson, vocês abriram o coração ali, claramente, falando de um período aí de 10, 11 anos, respectivamente, de solidão. As pessoas não viam o que dentro de vocês estava acontecendo, né? Não. Acho que para as pessoas, pelo menos eu, procurava passar aquela imagem de forte, de estar tudo bem, eu consigo, isso vai passar. Uhum. E você? Dificilmente passava essa imagem, né? Porque, para mim, ninguém queria saber dos meus problemas. Porque uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás é que as pessoas não estão preocupadas com o seu problema. Ninguém quer saber como é que você está, né? Então, a minha preocupação era cuidar das minhas filhas. Era poder ser o pai, ser a mãe, estar ali nas reuniões, me fazer presente. E, por dentro, eu me fechava, né? Então, aparentemente, quem olhava, tá tudo bem, né? Mas, na verdade, eu não estava. Você que está aí passando pelo problema da solidão. Você está enfrentando a solidão de uma forma muito dolorosa. Você pode ligar agora para o 11 3573 3535 e falar com alguém. Ou se você quiser mandar mensagem, áudio ou texto, envie para o WhatsApp 11 3573 3573. Como é que era o pensamento de vocês sobre o futuro? Eu sempre fui mais reservada, né, com relação a isso. E quem acabou despertando isso em mim foi a minha filha. E aí foi onde talvez acendeu uma luzinha. Eu acho que eu preciso. Foi ela, digamos, o pivô do encontro, né, da Raquel, da sua mãe, com o Edson. É isso, Valéria? Sim. Eu era amiga das filhas do Edson, que agora é meu pai, né? E aí acabou que a gente foi se apresentando, eu convidei ela pro meu aniversário, a gente foi ficando mais próximas. E acabou que agora somos casados, somos uma família. E vocês já vinham separadamente as palestras? Vocês já estavam... Acho que você que estava vindo. Exato, eu que comecei a vir as palestras, eu já vinha as palestras antes, né? E aí, quando eu encontrei o Edson, eu perguntei para ele, falei, olha, você vai nas palestras e tal? Aí ele falou que não. Eu falei, então, mas eu acho bom você ir na palestra. E aí ele começou a vir nas palestras para cuidar dele também. Na palestra, eu comecei a ouvir isso, de você se olhar para você, de você colocar o espelho, você se olhar, de você ver, pô, você também erra, né? Você não é essa pessoa perfeita que você pensa que você é. Acho que o que vocês têm hoje é muito melhor do que vocês jamais pudessem ter. Todo mundo saiu ganhando. Exatamente. Não há perdedores nessa história, né? Quero convidar você para estar conosco nesta quinta-feira. Venha participar a partir das 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, nesta noite especial. O que é a terapia? A terapia é um tratamento do coração, porque muitas são as pessoas que trazem dentro dela um vazio que ela já buscou em tantos lugares para preencher esse vazio com novo relacionamento e não encontrou a solução. Porque, meu amigo, minha amiga,
A única pessoa que pode preencher, em primeiro lugar, esse vazio é o Senhor Jesus. Primeiro você tem que tratar o seu coração. Esse coração que foi bombardeado por muitas decepções amorosas, esse coração que foi decepcionado por muitas pessoas. De repente, não é na sua vida sentimental, não é na sua vida conjugal, mas talvez a senhora é uma mãe que vem sofrendo em ver o seu filho entregue às drogas, ver a sua filha caminhando por um caminho que não é bom. E talvez seja você que está aí casado há algum tempo e chega a dizer assim, para o meu casamento, para a minha vida conjugal não tem mais jeito. Tem sim. E nós vamos colocar agora um testemunho que comprova que para esse problema que você está enfrentando na sua vida sentimental, no seu casamento, essa solidão que tem tomado conta do seu coração, do seu ser, existe sim solução. Assista esse testemunho. Vim de um primeiro relacionamento muito frustrado, de traições, desconfianças, ciúmes. Vivi 18 anos nesse relacionamento. 18 anos de frustrações e acabei me separando. Comecei a frequentar balada, conhecer outras pessoas, até que numa balada eu conheci o meu esposo. Nos primeiros meses era tudo maravilha. Depois de um tempo, começou as brigas, as bagagens do passado começou a aparecer, tanto minha quanto dele. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter ciúmes de novo, porque eu vim de uma traição, então eu achava que também ele ia fazer o mesmo comigo. E aí, através de tanta briga, tanta discussão, ele me pediu o divórcio. Eu era muito individualista, eu não tinha essa coisa de dois, né, casamento a dois, porque eu já vivia casamentos anteriores que era cada um para si, né? Então isso pesou muito no começo do nosso relacionamento. E isso acabou encadeando nela muitos ciúmes, né? Muita desconfiança, muita insegurança, né? E aí foi quando eu não aguentei a pressão, porque todo dia ela queria satisfação, ela queria saber dos meus passos. Eu chegava em casa, ela queria a senha do meu celular para mexer e eu não dava. Então começou as discussões, né? E aí até onde eu cheguei nela e falei, não aguento mais, eu quero o divórcio. Falei, não, eu não casei para passar tudo de novo, né? E nesse dia que ele me pediu o divórcio, acendeu uma luz dentro de mim. Eu falei, não, eu não aceito o divórcio. Eu falei para ele, né? E como eu já conhecia as palestras, eu falei para ele, eu vou te levar num lugar. E ele, aonde? Eu falei, vamos, você já ouviu falar. E foi que a gente começou começamos a frequentar as palestras. No começo foi um pouco difícil, mas a gente perseverou. E através daí, que aí começou um casamento de verdade. A gente começou a se entender, começamos a ter mais harmonia dentro de casa. E isso acabou passando para os nossos filhos, para a nossa família. Eu fui mudando o meu jeito de agir. Eu já comecei a dar a senha do meu celular para ela, né? Já comecei a falar para ela para onde eu ia. Eu saía para trabalhar, né? Como eu trabalho numa empresa, então chegava lá, eu saía, às vezes ia fazer algum serviço fora da empresa, eu não avisava ela. Aí passei a avisar, eu tô indo para tal lugar, né? Então eu comecei a dar os passos, aquilo que ela queria também, né? E aprendendo na terapia que isso era necessário, isso faz parte do relacionamento, né? E aí foi mudando. É muito importante, a gente não falta em nenhuma palestra. Cada detalhe, cada tema que é falado, a gente sempre ali procura fazer, né? Procura obedecer e é muito importante para nós sim. A gente não falta. Agora, o que você tem que fazer? Tomar uma atitude de fé e já nesta quinta-feira, às 19h30, estar em uma das nossas Universal para participar da terapia do amor, que acontece para trazer para todas as famílias a solução do problema. Você acabou de assistir um testemunho que comprova que existe chance, existe mudança, não só para a sua vida sentimental, mas também restauração para o seu casamento, a bênção para a sua família. O endereço da sua felicidade está aí, Rua Padre Chagas, no número 3536, bem no centro da nossa cidade de Guarapuava. Agora eu queria que você
desse também atenção a esta matéria que fala dessa sexta-feira. Sexta-feira, que é um dia onde nós travamos lutas espirituais, lutas contra o mal que tem levado muitas pessoas a sofrer com depressão, a sofrer com desmaio, pessoas que foram desenganadas pela medicina. Mas muitas dessas pessoas que chegaram doentes, que chegaram enfermas, que chegaram com problemas espirituais, com insônia, pesadelo, ouvindo vozes, quando essas pessoas chegaram aqui nesse local aqui, onde você está vendo esse corredor, são um corredor de homens e mulheres de Deus consagrados, que têm tido uma vida com Deus de oração, de comunhão com Deus, para ajudar você que está sofrendo. Não importa o seu credo religioso. Se você der uma oportunidade para Deus, esse sofrimento que hoje você está vivendo, ele vai ter um fim. Chegue a esse local aqui, nesta sexta-feira, na grande vigília do meio-dia. Também temos outros horários, às 7h30 da manhã, às 10 horas, às 15, às 18 horas e às 19h30. Mas temos essa grande vigília do meio-dia, onde nós temos pedido para as pessoas prepararem uma garrafinha com água, e dentro desta garrafinha com água nós temos colocado um pouquinho do sal. O sal que também representa o poder de Deus. Vamos a esta matéria que fala desta sexta-feira. 2 elementos, água e sal, que na Bíblia foram usados para que grandes milagres acontecessem. Com a água transformada em vinho, o sal purificando as águas de Jericó e a cura de um cego de nascença ao lavar os olhos nas águas do tanque de Siloé. E agora será a sua vez de também buscar, pela fé, a libertação que você tanto precisa. Durante 7 sextas-feiras, traga uma garrafa com água, pois nela será colocado um sal consagrado e será determinada a sua libertação total e completa. A partir desta sexta-feira, 13 de junho, a única sexta-feira 13 do ano, a corrente das 7 sextas-feiras do banho do descarrego. Às 7 horas, 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ao meio-dia, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você quer saber se funciona? Você quer saber que seu problema pode ser resolvido? Você vai assistir agora um testemunho de uma pessoa que, ao participar de uma dessas reuniões de sexta-feira, Deus trouxe para a vida dela uma libertação. E além da libertação, essa pessoa encontrou a paz de espírito, a paz que muitos têm procurado e não têm achado. Assista esse testemunho. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Precisei sacrificar o vício do álcool e as amizades que me levavam para o vício. Um dos maiores problemas que eu tive com o álcool foi que eu não conseguia ter domínio próprio. Então eu começava tendo um prazer inicial e depois eu me afundava, me encontrava dentro de uma sarjeta, no esgoto, totalmente desmoralizado, totalmente sem referência de vida. Tudo que eu começava eu tinha perdas, as consequências eram drásticas, eram horríveis e constantes. Então eu vivia nesse dilema de sofrimento, desfigurado, né? E visto aí como a sociedade olhava para mim, como onde vamos encontrar o corpo do Jader. E a dificuldade era tão grande porque eu tentava, depois do efeito, né? Vinha aquele vazio e aí eu ficava naquele desespero, um clamor dentro da minha alma, gritando por socorro,
mas basta a amizade se aproximar com um convite, eu me inclinava novamente e estaria na noite bebendo novamente. Então aquilo tudo me deixava muito mal. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Foi isso que eu me apropriei. Então eu comecei a minha caminhada de ir contra o meu desejo, né? Como também está escrito, o teu desejo é contra ti, cumpre a você dominá-lo. Eu comecei a buscar em Deus ser livre disso, né? Então, aquelas amizades eu abri mão, aquele vício eu abri mão e comecei a minha busca pelo Espírito Santo. E a minha busca foi de sacrifício, foi negar a mim mesmo, né? Eu lembro que eu acordava de madrugada, sedento pelo Espírito Santo, e começava a buscar Ele com intensidade, mergulhava na palavra. E aquilo foi fazendo um efeito dentro de mim, ao ponto de eu não me reconhecer quem eu era. E aquilo foi limpando, até que chegou o grande dia. O dia em que eu pude ter a maior experiência da minha vida, que foi melhor do que o nascimento do meu filho, o dia do meu casamento, foi um encontro real com o próprio Deus. Numa reunião, numa quarta-feira, à noite, eu tive uma oportunidade de subir ao altar. E pela fé, ali era o próprio Deus, me abraçando, e ali foi um derramamento do Espírito Santo tão completo que começou a produzir frutos que até hoje estão permanentes na minha vida. Um dia de completude, um dia em que Deus me chamou para o reino dele, me deu essa oportunidade de viver algo muito novo, muito diferente de tudo que eu tinha provado. Muito além das bebidas, de todos aqueles prazeres momentâneos que eu tive, agora é completo. Agora é algo para toda a eternidade, algo muito prazeroso, que a gente fica incapacitado com as palavras de externar e verbalizar tudo. Deus, hoje é a minha maior razão de viver, é a minha alegria total. Hoje eu trabalho numa empresa renomada, eu tenho um cargo de liderança, né? Eu tenho uma família, hoje eu sou bem casado, todos os meus filhos buscam e servem a Deus. A família toda foi transformada através da mudança que Deus operou em mim. Então o Espírito Santo fez algo que era inimaginável aos olhos humanos. Ele pegou alguém que estava ali no farrapo, aos cacos, e transformou para muito melhor. Nunca mais vou ser encontrado nos esgotos, nos bueiros, nas sarjetas, porque Deus me livrou, me tirou desse lugar e me trouxe para um lugar muito melhor, que é a presença dele. A presença do Espírito Santo está aqui dentro de mim e é assim que a gente vai seguir, de fé em fé, andando sempre em direção com o objetivo do céu. Eu gostaria de chamar a sua atenção agora, meu amigo, minha amiga, para um propósito de fé que nós estamos vivendo durante esses dias, esse mês de junho e o próximo mês que virá também, de julho. Nós estamos vivendo a caminhada da fé, rumo à fogueira santa da justiça. Você é uma pessoa que tem sido injustiçada? É isso mesmo. Porque muitas são as pessoas que vêm sofrendo com uma injustiça, com uma enfermidade que os médicos não conseguem diagnosticar a causa. Você que vem sofrendo com um problema familiar, um problema com você mesmo. Você é uma pessoa que não tem paz dentro de você. Mas eu te peço uma coisa, se você obedecer à palavra de Deus, essa injustiça, ela vai ter um fim. A Bíblia fala de um homem chamado Jó, e você tem aí na sua casa uma Bíblia. Jó era uma pessoa que era temente a Deus, um homem íntegro, que andava segundo a palavra de Deus. Mas Jó, um dia ele foi surpreendido pelo mal, que levou tudo o que ele tinha, só não levou a fé dele. E essa fé levou Jó a chegar ao tribunal de Deus. E olha que lá no livro de Jó 23 fala, no capítulo 23, fala que Jó diz, ele disse assim, a minha queixa hoje é de um revoltado. E tudo que ele queria era chegar ao tribunal de Deus. Sabe onde é o tribunal de Deus? O altar. E você vai ver agora
um testemunho de uma pessoa que chegou no altar e a sua vida foi transformada. Assista esse testemunho de uma pessoa que aconteceu um milagre porque ela foi buscar o direito dela na palavra de Deus e ela encontrou a solução desse problema através da fé. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Sacrifiquei a religiosidade. Fui criada numa família tradicional, criada diante de imagens, acreditando que aquelas imagens poderiam fazer algo por mim. Mas não, eu não sabia nem como buscar a Deus. Eu me via na frente de uma imagem e achava que aquela imagem podia fazer algo comigo. Eu não tinha contato com Deus primeiro, eu tinha contato primeiro com a imagem. E nada ia acontecer mesmo, porque eu era vazia, eu estava morta. Eu precisava ser animada, eu precisava do fogo do Espírito Santo, eu precisava nascer de novo. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Então, a partir do momento que eu entendi o versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi Jesus que falou. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, o que eu estou procurando nas imagens? Não, eu tenho que ir ao Senhor Jesus, a Deus. Eu tenho que focar e ir direto. E eu estava completamente errada. E aí, quando eu tive esse entendimento, eu mudei a minha vida. A direção é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não adianta nada buscar imagem, eu tenho que ir direto ao Senhor Jesus. Foi então que eu recebi o reino de Deus dentro de mim e me transformei numa nova mulher, uma mulher cheia de Deus, uma mulher pronta, feliz, uma mulher realizada. E a maior riqueza é o que Deus me deu, o Espírito Santo. Isso sim é riqueza, é tê-lo aqui, ó, dentro de mim. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Depois que eu recebi o Espírito Santo, mudou tudo. Eu me tornei uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher que tem intimidade com Deus. Passei a ser obediente à palavra de Deus, ler mais a Bíblia, consultar o Senhor Jesus, saber a vontade dEle na minha vida e obedecer. Então hoje a Bíblia, ela faz parte do meu dia. A primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia, é consultar o Senhor. Para ter o Espírito Santo, vale a pena abrir mão de tudo. Só o Espírito Santo é capaz de nos trazer paz, alegria, a verdadeira felicidade. Eu busquei na religião, nas imagens, tantas coisas, mas eu só encontrei no Senhor Jesus. Hoje eu tenho vida e sou feliz de verdade. Está aí, contra fatos no argumento. Agora o que você tem que fazer é dar uma oportunidade para você mesmo. Nós não estamos aqui chamando pessoas para ser adeptos da Igreja Universal, não. Mas nós estamos aqui chamando e convocando as pessoas que estão cansadas. Você está cansado de sofrer? Você não aguenta mais esse sofrimento? Agora é a hora de você exercitar a fé. A fé é o poder de Deus que está aí dentro de você. Se prepare. Já para este domingo, você está em uma das nossas Universal. Aí na cidade de Umuarama, nós temos a Universal, que eu creio que aí no rodapé também do seu televisor está o endereço. Nós estaremos aqui na nossa cidade de Guarapuava, neste domingo, que será o grande domingo do fortalecimento. Nós vamos a uma matéria que fala mais desse domingo. E já retornamos com todos. Vem aí o período de maior dedicação e de maior comunhão para o recebimento da maior promessa divina, o Espírito Santo.
Jejum de Daniel. 21 dias agradando ao Espírito Santo. A partir de 22 de junho até 13 de julho. Saiba como participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma igreja universal mais próxima de você. Localize o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Prepare-se. Está aí. Agora o que você tem que fazer? Tomar uma atitude de fé. E você vai tomar essa atitude de fé agora, preparando um copo com água, e você vai participar da oração agora com a nossa amiga Mary Martins. E se você está sentindo uma dor, se você está sofrendo aí dentro de você, eu tenho certeza absoluta que ao término desta oração e quando você beber desta água, esse sofrimento vai ter um fim. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Nosso Deus, nosso Rei e nosso Pai, nos sentimos felizes e à vontade, meu Pai, de falar contigo. Mas, meu Deus, quantas pessoas estão neste momento sem paz? Eu tenho paz, eu consigo dormir à noite, mas e esta pessoa que está orando agora? Quantas noites ela passa em claro? Essa pessoa que sofre dentro dela, ela não tem paz, ela não consegue raciocinar, ela não consegue decidir. Espírito Santo, age agora e tira de dentro dela toda a turbulência, tudo aquilo que está trancando o coração dela e que ela tenha a tua paz, a tua tranquilidade, que o Espírito Santo, o Espírito da paz, venha dar tranquilidade a esta mente, a este coração e, consequentemente, na família, na casa, no trabalho, meu Pai. Eu entrego cada vida nas tuas mãos e te peço, meu Senhor, unge esta água com o teu poder. E quando esta pessoa participar, ela receberá a tua paz e a tua tranquilidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu creio, em nome de Jesus, beba desta água e receba a paz. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima. Participou da oração? Bebeu da água? Respire bem fundo e no nome de Jesus seja curado agora. Agora você vai fazer somente uma coisa, se preparar para que você possa estar na nossa Universal já nesta quinta-feira, às 19 horas. Você que quer lutar pelo seu casamento, você que quer lutar pela sua saúde familiar, você que quer lutar pela sua vida sentimental e colocar um fim nesta solidão. O endereço está aí no rodapé do seu televisor, Rua Padre Chagas, no número 3536, bem no centro da nossa cidade de Guarapuava. Que Deus abençoe e eu tenho certeza que logo você também estará dando o seu testemunho.